Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo em paz com você? Tudo certo? Tudo bem por aí? Hoje nós estamos vivendo, né, um tempo muito intenso, né, momentos muito tensos no planeta como um todo, no Brasil, mas também no planeta como um todo. Né? A política, as opiniões e os posicionamentos se tornaram campos de batalha. Mas será que não estamos nos esquecendo de algo essencial? De que antes de sermos de direita ou de esquerda, somos humanos? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este assunto. Fica com a gente depois da vinheta. Gente, mais uma vez eu quero agradecer o carinho de vocês, a atenção, vocês que nos acompanham no nosso canal Conversa Amiga com Carlos Garcia. Sempre trazemos aí informações importantes para você refletir sobre as questões da nossa vida, da nossa saúde mental, né? Falamos sobre a depressão, falamos sobre a ansiedade, sobre as questões internas de cada um de nós. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco delicado, né, que nós estamos vivendo por aí, mas é um assunto que é importante nós tratarmos. Porque nós falamos aqui sobre as questões de saúde mental no nosso canal, é para isso, para que nós possamos estar com a nossa saúde, com a nossa mente, com a nossa cabeça boa, para que nós estejamos felizes, né, livres das questões da depressão, da ansiedade, todos esses males que derruba a gente, que deixa a gente numa situação muito delicada. Mas esse assunto, ele é bem polêmico, mas é importante que tratamos disso. Por quê? Porque isso vai remeter a algumas reflexões sobre a nossa vida. Então, olha só, a polarização política, tanto no Brasil quanto no mundo, tem nos afastado. Você já parou para pensar que essa briga, né, de direita, de esquerda, a briga política como um todo, está afastando as pessoas, está criando sentimentos de ódio, de raiva, né, onde nós estamos brigando com aqueles que há pouco tempo eram queridos nossos, eram pessoas próximas nossa. Talvez você não esteja vivendo isso diretamente, né? Esse desentendimento na sua família, mas eu te falo uma coisa, isso está acontecendo muito. Eu que trabalho, né, ouvindo as pessoas, tentando ajudar as pessoas, nós encontramos muitos desses relatos, onde de um determinado tempo para cá, essa questão, né, da política foi tomando conta da nossa casa, foi entrando nos nossos lares e criando uma animosidade, afastando familiares, brigando realmente. Então, essa polarização está acontecendo muito dentro do nosso próprio lar. Famílias brigam, amizades se rompem e nas redes sociais o respeito parece estar desaparecendo. Parece não, está desaparecendo. O respeito pelo ser humano, o respeito pela outra pessoa está desaparecendo. Se você, né, ou se eu sou contrário à sua opinião política, você está já contra mim. Nós já não estamos mais nos relacionando, já não conseguimos nos dar com carinho, com amor, nós não conseguimos mais nos relacionar com esse sentimento de paz, de harmonia. Por quê? Simplesmente porque as questões políticas, essas posições tão avessas uma da outra, está tomando conta, está alimentando a nossa mente, está destruindo aquilo que foi construído durante muitos e muitos anos da nossa vida.
né, que é o respeito, o amor ao próximo, é compreender a vida da outra pessoa. Tudo isso está destruindo. Destruindo por pessoas que, vamos ser sinceros, não fazem a mínima, ou pelo menos não conhece cada um de nós. Não sabe quem somos. Não sabe se estamos necessitando, se estamos passando fome, se estamos precisando. Não sabe. Eles trabalham no modo geral, mas a maior parte trabalha para si próprio. Nós, infelizmente, estamos vivendo um momento de egoísmo puro, onde muitos, e não estou aqui generalizando, por isso que eu falei muitos, tá? Muitos pensam e trabalham somente para si. Não trabalham, né? E esse era um trabalho, seria o trabalho desses nossos políticos, né? De todos eles, esse é um ponto, né? Está ali para trabalhar para a sociedade, para fazer com que a sociedade possa caminhar, e nós perdemos essa visão, né? Os políticos já há muito tempo não têm essa visão, mas nós estamos entrando no mesmo barco, nós estamos perdendo, estamos idolatrando certos políticos, certas pessoas. E aqui, gente, por favor, eu não estou falando de direita ou de esquerda, nada disso. Eu estou falando, né, de idolatrar pessoas que muitas vezes não se preocupa de verdade com a gente. Nós idolatramos, e aí entra um ponto importante. Aqui nós falamos muito da questão política, mas vai ao extremo, podemos ir para todos os lugares. Muitos de nós idolatra artistas, né? Idolatra pessoas, religiosos, mas o que é essa questão de idolatrar? Será que é eu deixar de lado todos os meus, aquilo que eu aprendi como respeito, né, como amor ao longo da minha experiência dentro da minha família, por essas pessoas? Eu preciso aprender a respeitar essas pessoas, a respeitar a opinião dessas pessoas, seja políticos, seja quem for. Mas eu não posso abandonar tudo aquilo que eu tenho para poder seguir essas pessoas, para fazer coisas para essas pessoas. E isso nós vemos acontecer, né? No dia a dia. Nós vemos pessoas, muitas vezes, deixar a sua própria família para seguir uma determinada classe política, para seguir uma determinada religião. Tudo isso a gente não está conseguindo raciocinar direito. Então, não se discute mais ideias, se ataca pessoas. Hoje nós não estamos mais discutindo ideias. Olha, eu acho que é assim, né? Aí outra pessoa acha que é de outro jeito. Tudo bem, são opiniões, são ideias. Por que não discutirmos? Por que não trocarmos essa experiência? Olha, o meu jeito, né? Agindo desse jeito aqui, essas ideias que eu tenho, olha, vai funcionar assim, assim, assado. E o outro trazendo a opinião, né? De repente eu posso juntar, eu posso trabalhar junto, né? Nós vemos a política, um ganha, o outro tem que perder, e aí pronto, acabou, né? Eu só vou trabalhar contra aquele que ganhou, sempre vou trabalhar contra, sempre vou votar contra. Tá errado. Nós estamos ali, os políticos, para trabalhar para o povo. Então, nós precisamos... Eu perdi, né? Eu ganhei. Então, o que agora nós podemos fazer para poder ajudar, né, diante das ideias desse que ganhou? Olha que ponto. Desse que ganhou, ele vai ter as suas ideias, ele vai ter 4 anos para poder implementar aquelas ideias boas, que na cabeça dele é boa, e eu vou ver aqui o que eu posso contribuir, né, rechear aquela ideia com algumas outras ideias minhas. Vamos trabalhar junto, em conjunto,
Bom, não está funcionando muito bem essa daqui que ganhou. Será que eu não posso oferecer e esse daqui que ganhou? Deixa eu ver essa sua ideia, vamos ver se funciona. Na outra, você pode ganhar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos perdendo esta oportunidade de dialogar, de discutir ideias. Nós estamos aprendendo cada vez mais a atacar pessoas. Mas será que toda essa raiva está realmente resolvendo os problemas da sociedade? Será que está? Será que está resolvendo a questão? Eu não vou falar da minha questão, eu vou falar da sociedade mesmo. Por quê? Porque os políticos estão lá para trabalhar para a sociedade e não para um indivíduo. Eles não estão lá para trabalhar só para mim. Eles estão lá para trabalhar para mim, para você, para o outro, para o outro, para o outro, para o conjunto todo, fazer com que aquele local, aquele país, né, aquela cidade, aquele estado, se torne o melhor para aquela sociedade. É para isso que lá eles estão. Então nós precisamos ser sábios. Nós, como eleitores, como políticos também, temos que trabalhar isso na nossa cabeça. Por quê? Porque se aquele não está fazendo o trabalho que ele deveria fazer, e eu votei nele, opa, eu vou cobrá-lo. Tem condições de eu cobrá-lo diretamente? Não, não tem. Não tem como eu chegar lá. Tudo bem, na próxima ele não tem meu voto. Mas eu preciso fazer isso. O problema maior é que nós nos vendemos muito fácil. Num determinado momento alguém chega dando tapas na nossa costa, tá tudo ok, já ganhou a nossa, né? Falando bonito, já ganhou o nosso respeito. E não é bem por aí. Nós precisamos olhar o trabalho, o que as pessoas estão fazendo. Então hoje eu estou trazendo aqui, gente, esse nosso vídeo para que nós possamos refletir exatamente isso. Por quê? Porque esse conjunto de tudo isso, essa guerra, essa briga política, essa guerra social, ela está comprometendo a nossa saúde mental. Ela está levando as pessoas a entrarem em crises depressivas, a entrar em crises de ansiedade, está levando pessoas a cometerem suicídios, pessoas realmente a tirar a própria vida. Então precisamos refletir muito, tomar muito cuidado com isso, sermos inteligentes, sermos sábios, procurar compreender, procurar ver, porque nós acostumamos, né, assistir vídeos, né, de influencers falando de um determinado político, de um determinado partido, de um determinado lado da política, e o outro falando ao contrário. E nós sempre se afinamos, né, gostamos mais daquele que está falando segundo as minhas ideias, os meus pensamentos. Né? Se eu sou de esquerda, eu vou buscar mais aqueles que falam sobre a esquerda, falando mal dos de direita. E os de direita também, ao contrário. A mesma coisa, se eu sou de direita, né, eu vou estar muitas vezes atacando o de esquerda. Vamos ser sinceros. Quantos daqui, né, vocês, coloca aqui embaixo, por favor, na descrição, nesses últimos anos, quantos que vimos discutindo projetos de verdade? Põe na descrição, por favor. Eu posso estar enganado, mas em momento nenhum na mídia eu estou vendo falar de projetos, o que está sendo feito, como cada um, né, seja o de direita ou de esquerda, como cada um está trabalhando para o progresso da sociedade, para o progresso do Brasil e, resumindo tudo, né, para o progresso do nosso próprio planeta. Fala para mim, você está vendo isso? Né? Se discutir assuntos, tem reuniões na Câmara, no Senado, para quê? Para se discutir assuntos simplesmente do que como eu vou agir contra o outro. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Nós precisamos discutir projetos. Não, mas eu tenho que atacar. Não. Você não tem que atacar. Você tem que fazer o seu trabalho. Pode muitas vezes você não ser visto,
mas a tua consciência está vendo. Então é importante isso. Se eu sou político, às vezes, não, eu preciso fazer, porque senão na próxima eleição eu não sou eleito, não sou reeleito. Faça o teu trabalho bem feito. Faça o teu trabalho bem feito. A partir dali, dê tempo ao tempo, as coisas acontecem. A verdade aparece. É importante nós termos isso em mente. É natural que tenhamos opiniões diferentes. É natural, faz parte. Ter opiniões diferentes faz parte da nossa natureza como ser humano, pela experiência que nós vivemos ao longo do tempo. É natural isso. É natural. Ideologias existem para apresentarmos caminhos distintos. Então, ideias diferentes, pensamentos diferentes, é muito bom isso. Por quê? Porque nós vamos enxergar caminhos diferentes, e caminhos leva sempre a algum lugar. Quando esse caminho que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo, tem como objetivo um bem maior, pode ter certeza, esse caminho vai levar para algo bom. Então não importa qual caminho eu tomar, de direita ou de esquerda, se estivermos realmente todos, na questão política e trabalhando para que, o final seja um final de verdade útil, não tem problema se eu sou de direita ou de esquerda, não faz mal. As ideias é importante que sejam diferentes, mas ela precisa chegar em algo bom. Atacar por atacar, gente, é um engano tão profundo, simplesmente falar mal do outro é algo muito baixo para nós como seres humanos. Não deveria mais fazer parte da nossa vida. Cada vez que nós falamos mal de alguém, cada vez que nós atacamos alguém, nós estamos atacando a nós mesmos. Nós criamos uma energia, uma vibração tão negativa que aquilo faz mal para nós. Aquilo nos prejudica. E é por isso que muitas vezes, quando nós vivemos com pensamentos negativos, sempre atacando, sempre criando para que o outro possa cair no buraco, nós estamos cada vez mais nos afundando. Avalie, pense se isso não é verdade. Reflita. Veja o quanto que isso está fazendo mal para cada um de nós. Se você que me assiste neste momento, tem a sua opinião política, não importa qual dela seja, não importa. Pensa no bem. Pensa no bem. E muitas vezes alguém pode falar, mas não adianta eu pensar no bem, porque quem está lá não está pensando no bem. Tudo bem. Pensa você no bem. Faça você a sua parte. Faça a política que está à sua volta. Como? Ajudando em primeiro lugar, a sua própria família. As pessoas que estão dentro do seu lar, Vivam bem, aprendam a compartilhar, a trocar ideias saudáveis, positivas. Trate isso dentro do seu lar. Sendo possível, trate isso dentro de um macro, de algo um pouquinho maior ali, da sua sociedade ali. Vá ajudando a sua comunidade, o seu bairro, que seja os seus vizinhos. Vá oferecendo alguma coisa de bom. Vá trabalhando. Vá ampliando cada vez mais. Vá visitar um local que precisa ser visitado, um asilo, um local onde você possa ser útil. Vá fazendo essa diferença. Porque nós muitas vezes somos muito egoístas. Nós queremos que as coisas sejam feitas para nós, mas nós não estamos fazendo nada para os outros. Existe uma lei que é a lei de causa e efeito. O que você faz para o outro volta para você. Essa é uma lei da natureza. Ela acontece sem eu querer ou não, sem eu aceitá-la ou não, sem eu dizer que ela existe ou não, mas ela está lá e ela acontece na minha vida. Tudo que eu fizer para o outro, vou receber o impacto
dessa minha postura, disso que eu estou fazendo. Então, vamos começar a trabalhar isso dentro do nosso próprio lar, desculpe, dentro da sociedade que nós somos chamados a viver, e vamos ampliando. Quem sabe você não possa se tornar aí um vereador da sua cidade, um prefeito da sua cidade, um deputado, um senador, um presidente? Quem sabe? Quem que pode dizer que não? Desde que você faça a sua parte de verdade. Então, olha só, vou ler esse trechinho aqui, ó. O problema é quando a ideologia se torna mais importante que a empatia. Quando nós olhamos por um lado e esquecemos do ser humano. Esquecemos que por detrás existe um ser humano, existe pessoas. Então, muitas vezes eu quero impor a minha ideia sem lembrar que o outro está ali do outro lado e também é um ser humano. Então, quando a gente esquece que o outro tem família, sonhos, dores, histórias, nós perdemos muitas vezes a razão da nossa própria vida. Quando nós esquecemos disso, que o outro tem família, que ele também tem sonhos, que ele também sofre, que ele tem dores, que ele passa por momentos difíceis, mas que ele também tem histórias, que ele viveu experiências ao longo de sua vida. Se nós não pararmos para refletir isso, sinceramente, nós vamos sofrer bastante ainda. Como eu disse, né, a mudança ela começa em nós. Não podemos controlar os discursos políticos, o que os políticos falam, como eles falam. Cada um tem a sua experiência e cada um está achando, e eles só estão lá porque nós colocamos lá. Mas podemos controlar nossas reações. Nós não podemos controlar o que eles falam, o que eles pedem para nós fazermos, mas nós podemos controlar se vamos fazer ou não. A decisão é nossa. Se eu falar para você pular num poço, com certeza você vai refletir e vai falar: eu não vou pular por quê? Eu vou me ferir. É exatamente isso. Nós somos muitas vezes, minhas amigas, meus amigos, dominados. Nós somos tão influenciados por certas ideias que nós nos entregamos e fazemos coisas absurdas. Nós fazemos coisas absurdas. Nós saímos fora do bom senso da realidade humana. Nós começamos a realizar coisas que no nosso estado normal nós não faríamos. Por quê? Porque estamos dominados por uma força externa, por um pensamento externo, por uma alimentação que foi feito ao longo do tempo. Pode ter certeza que essas crenças que nós temos, elas foram implantadas na nossa cabeça bem devagarzinho. Nós fomos absorvendo aquilo ao longo do tempo. E chega um determinado momento, nós estamos um pouco alienados já àquela ideia, e aí alguém vem de fora e bate o martelo naquela ideia. Pronto, como eu já fui alimentado por aquela ideia ao longo do tempo, a hora que vem de encontro àquilo, na hora eu já percebo, meu Deus, é isso. Isso é o caminho, esse é o ponto. E aí eu sou dominado com muita facilidade. Com muita facilidade. Então, podemos escutar, mas sem atacar. Sem atacar. Nós vemos nesses últimos anos ataques incríveis. Ataques da moral, né, das pessoas, destruindo muitas vezes a moral.
de um ser humano, de uma pessoa. Não importa, gente, mais uma vez, para que fique bem claro, para que alguém não venha colocar aqui, você está puxando o lado para a esquerda ou para a direita. Não. Aqui eu não estou falando isso. Eu estou tratando da questão do ser humano, da pessoa. Todos nós temos as nossas necessidades, todos nós temos os nossos interesses. Mas quando nós começamos a impor o meu interesse, a minha vontade na sua vontade, no seu interesse, aí eu estou começando a invadir o seu espaço, a te atrapalhar, né, a fazer com que você reflita do jeito que eu quero e não mais permitindo que você pense do seu jeito. É por isso que, né, ao longo da história nós percebemos, né, que quanto mais ignorante são as pessoas, mais fácil é para alguém se tornar poderoso. Por quê? Porque com certas ideias eu consigo dominar com muita facilidade aqui embaixo. Então, vamos lá, meu povo. Vamos refletir, vamos trabalhar, porque nós estamos vendo cada vez mais os consultórios dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras cheios. Para muitos, poderia dizer, que maravilha, né? Estão ganhando muito dinheiro. É péssimo. É ruim. Por quê? Porque o planeta está ficando doente. Né? Nós estamos com os nossos pensamentos adoecendo o planeta. Nós estamos cada vez mais sentindo esta atmosfera negativa do planeta. Por quê? Porque é o planeta? Não. É porque somos nós que estamos pensando e vibrando desse jeito. Podemos até aprender um com o outro. Opiniões diferentes, como eu falei, pode ser útil para avaliar a minha ideia. Será que, né, pegando a ideia do outro, será que ela poderia me ajudar em algum ponto? A verdadeira revolução começa dentro de cada um de nós. Quando nós queremos a mudança, né? Quando nós queremos que o mundo mude, nós falamos, precisa mudar, o mundo precisa mudar. Nós precisamos começar dentro de nós. Como eu falei, começa das pequenas coisas da tua vida. Começa a transformar, a pensar diferente. Se você tem sentimentos de raiva, de ódio, comece a pensar. Comece a mudar, a trabalhar isto, a procurar fazer algo de bom, ajudar alguém. Ajudar uma pessoa, né, aquele famoso, né, aquela famosa frase, ajude um idoso a atravessar a rua. Um exemplo só, mas é isso, é fazer alguma coisa de útil. Ajude, uma palavra amiga, né, um conselho de verdade. Você que às vezes, né, está nos assistindo nesse momento e tem as suas convicções políticas ferrenha, forte, reflita. Lembre-se que não importa o lado, não importa direita ou esquerda, importa que somos seres humanos, cada um com seus pensamentos, com as suas ideias, adquirido ao longo do tempo, pelos sofrimentos que foram vividos. Alguns não teve sofrimento nenhum, chegaram a um determinado patamar, mas não viveu certas experiências. Outros viveu experiências doloridas, tristes. Um pode ter passado fome, o outro não ter passado fome, mas ter tido um lar totalmente destruído, né, pelos vícios e tantas outras coisas mais. Então veja bem, né, tanto aquele que nós falamos, né, o pobre como o rico, não importa a classe social que ele está. Cada um viveu uma experiência diferente. Cada um aprendeu de um jeito. Então não importa se você é rico, faça a tua parte. Colabore, ajude, trabalhe. Ofereça as condições que você tem para que a sociedade se torne melhor. E você que é pobre, trabalhe. Ofereça aquilo que você tem de melhor, que é o seu trabalho, é a sua dedicação, é o respeito pelo próximo. Faça isso. Quando a gente escolhe ser paz,
as questões do caos desaparecem. Quando nós escolhermos, não, eu quero a paz, mas lembre-se que eu não posso querer a paz através do outro. Eu preciso querer a paz através de mim. Eu partir caminhando, levando essa paz. Aonde eu passo, com quem eu falo, as minhas ações sejam revestidas de paz. Então, é isso. O caos vai desaparecendo. Minhas amigas e meus amigos, eu vou pedir para você, nesse momento, dar um joinha aqui no nosso vídeo, dar um like aí, ajude-nos nessa caminhada, nessa empreitada. Estou fazendo a minha parte aqui. Estou tentando, né, levar essas ideias para que você possa refletir. E, como eu falei, você pode até não aceitar essas ideias. Pode até não aceitar, pode até estar aí refletindo e muitas vezes até esbravejando com o que eu estou falando aqui. Mas pense, não precisa mais, pense, reflita. Reflita a sua vida, as pessoas que estão à sua volta, como você está tratando-a, como você está lidando com as situações da sua volta. Quantos vícios pessoas mergulharam devido a essa falta de diálogo? Então, curta aí, né? Você que ainda não é inscrito, também se inscreva aqui no nosso canal. Ative também o sino das notificações para que você possa receber. Nós postamos todo sábado às 18 horas e 15 minutos um vídeo novo. E você vai receber em primeira mão esse nosso vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Dê like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe. Aí, hora de você fazer a sua parte. Compartilhe também com aquele que você gostaria que ouvisse, que pudesse também ser útil para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Vamos fazer com que esse nosso vídeo chegue cada vez mais longe, para que outras pessoas possam refletir também, possam pensar também, possam fazer a diferença, possam fazer a sua parte. Nós precisamos disso. A sociedade está precisando de paz, mas a paz está em nós. Somos nós que precisamos desenvolver. Nós que precisamos começar a colocar para fora essa paz. E aí sim, aí a coisa começa a mudar. Até chegar o ponto de chegarmos, né, esses que estão começando agora, chegar a se tornar os políticos do futuro. Porque as coisas não mudam da noite para o dia. Não adianta. Nós podemos, muitas vezes, alterar, né, daqui 4 anos, alterar os políticos, e devemos fazer isso. Com uma grande responsabilidade, vamos analisar quem são aqueles que nós vamos votar, por exemplo. Pense nisso, trabalhe para fazer com consciência. Não porque está sendo beneficiado somente você. Não, você tem que pensar no todo, porque você faz parte desse todo. Se o todo não estiver bem, você também não estará bem. Nós não estaremos bem. Então é importante nós pensarmos nisso. Vamos trabalhar para o todo. Então, como eu disse, né, a saúde mental deste nosso planeta está doente. Está enchendo os consultórios para que sejam tratados, para que sejam medicados, mas o maior medicamento está na nossa consciência, na nossa paz, na nossa mudança de postura. Esse é o maior remédio que nós podemos ter, tá bom? Então é importante nós refletirmos isso. Então, compartilhe esse nosso vídeo. Se ele tocou seu coração, se você acha que é útil de alguma forma, compartilhe aí, faça a tua parte. Vamos espalhar mais amor, né? Vamos espalhar mais coisas boas para o planeta. Vamos deixar de compartilhar muitas vezes vídeos que nós estamos vendo no dia a dia, os vídeos das questões políticas, onde um ataca o outro. Eu não gosto de um determinado político, recebo uma mensagem, né, do contrário, eu já vou distribuir, já vou compartilhar,
para que aquele outro seja ofendido. Não. Vamos compartilhar coisas boas, coisas positivas. Pode ser não. Com certeza vai demorar um pouquinho. Você não vai ver as mudanças da noite para o dia. Mas de uma coisa eu te garanto, você vai ficar mais em paz. Você vai estar mais em paz. Faça a tua parte, né? Porque o mundo não precisa mais de muros. Nós não podemos mais ficar criando muros, né? Hoje nós estamos criando muros dentro do nosso lar, entre familiares. Nós precisamos criar pontes. Nós precisamos oferecer condições para que nós possamos ir e vir, né? Compartilhar a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso respeito. Não importa qual partido político eu tenha, não importa qual time de futebol eu torço, não importa qual religião eu tenho. Vamos ser sinceros, vamos ser respeitosos, né? Como nós gostamos de respeito, como eu não gosto que muitas vezes alguém invada a minha vida, né? A minha crença, não vamos invadir a do outro também. Vamos deixar cada um seguir o seu caminho, fazer a sua parte. E a nós cabe fazer a nossa parte. Beleza, gente? Muito obrigado pelo carinho. Vou deixar aqui embaixo, mais uma vez, o nosso link para que você possa adquirir o livro Do Caos à Serenidade. É o nosso livro que está indo muito bem, né? As pessoas estão colhendo e vendo as informações ali e compartilhando também, porque está vendendo muito bem, está sendo muito bem quisto pelas pessoas. Então, vai lá, dá uma força aqui, com ele você vai estar ajudando aqui o nosso canal também, tá bom? Vou deixar então na descrição aqui, você vai lá, clica e adquire o nosso livro. Tem a opção física, onde você vai ter lá o livro, né, para você folhear, e também na opção online, onde você acabou de comprar, já recebe aí no seu e-mail o link para você acessar o nosso livro. Tá bom, gente? Valeu, um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.